Olá, alunos! Bem-vindo à unidade 4. Na unidade 4, nós falaremos sobre o patrimonialismo na administração pública brasileira. Os primórdios do patrimonialismo português na gestão colonial. A administração pública no Brasil começa na fase patrimonial. Nós vimos nas unidades anteriores, bem superficialmente, um comentário sobre a administração pública patrimonial, a burocrática e a gerencial. Nas unidades 4, 5 e 6, nós trataremos especificamente, mais profundamente dessas disciplinas, desses assuntos, ok? O patrimônio monárquico português era maior do que o do clero e o dos nobres. Ele era responsável pelas rendas necessárias à manutenção da corte, bem como do financiamento de guerreiros e representantes da monarquia, espalhados pelo reino. O rei Dom Afonso I era, ao mesmo tempo, senhor da guerra e das terras, e não havia intermediários entre o soberano e seus súditos, sendo estabelecida uma relação direta de comando e obediência. Tá? Então, o que nós podemos entender é o seguinte: o rei Dom Afonso II, ele coordenava, tanto as guerras, como a posse das terras. Ele escolhia, as pessoas ali que iriam cuidar dessas terras, em contrapartida dessas pessoas cuidando da terra para não deixar os invasores atacar. Em contrapartida, eles produziam, faziam com que aquela terra fosse fértil. E com isso ele conseguia receita, tanto para ele quanto para as monarquias, para os monarcas. Okay? O rei doava as terras à nobreza, outorgando-lhes imunidade tributária sobre pagamentos por serviços militares ou não. Tá? Nobres e administradores e funcionários eram escolhidos exclusivamente pela vontade do rei. Então, era aquele dedocracia. Se ele era próximo ali, se era um parente, se era alguém, um amigo muito próximo, ele era escolhido, e aí caracterizava a principal marca dessa administração, que era o nepotismo, a escolha por afinidade ou por proximidade. Tá? Os primeiros reinantes portugueses instituíam os conselhos, ou seja, territórios nos quais eram concedidas terras a interessados, ao povo, mas permanecendo sob o domínio absoluto do rei. Então, ele emprestava a terra para a pessoa produzir, meio que como se fosse um tipo de arrendamento. A pessoa produzia, os nobres produziam nas terras, e em contrapartida, a terra era dele e ele ainda ficava com uma parte da produção. Okay? Uma vez concedida, cabia aos foreiros povoá-las, cultivá-las, bem como defendê-las de ataques inimigos. Pagavam impostos à coroa, incrementando a renda dos tesouros reais, pois com a concessão os foreiros não adquiriam isenção tributária, privilégio exclusivo da nobreza. Tá? Então, os foreiros eles não tinham essa imunidade que os nobres tinham. Tá? Então, os nobres, além deles terem um poder aquisitivo maior, eles eram imunes a impostos. Já os foreiros não. Eles tinham que produzir e pagar o imposto em cima da produção dele. Okay? Fortalecia-se dessa forma o surgimento de uma categoria de funcionários públicos, mordomos, almoxerifes, responsáveis pelo recolhimento de tributos, diversos tributos inerentes às concessões forais. Tá? Então, com isso, começou-se a criar algumas classes sociais dentro da atividade foreira, dentro da especificação dos produtores, os camponeses ou foreiros, como o autor define. Tá? Então, essas receitas ocasionaram o fortalecimento do poder do monarca em aliança ao povo e também ajudavam a manter a face patrimonial do Estado, ao não ser distinguido o que era público do que era patrimônio privado. Então, nessa época, como a gente disse anteriormente, você via que tinha muita confusão entre o que era público e o que era privado. Você tinha, principalmente, um bem que era público, ele ficava sob o domínio e usufruto do privado. Então, isso gerava alguns problemas, principalmente quanto à questão de dominação, essa relação entre poder e comando. Tá? E como vocês podem ver nessa ilustração do slide, aqui está uma pirâmide de hierarquia, onde aponta o rei como topo da pirâmide, e aí era dividido o poder hierárquico entre a nobreza e o clero,
né, que eram os senhores das terras, né, que é onde tudo lhe pertence e não pagam impostos, mas recebem-nos do povo. Tá? Então, clero-nobreza, eles recebiam isso do povo. E abaixo deles constituía-se o povo, né, que era a base da pirâmide, que era quem sustenta o clero e a nobreza e trabalha pagando os impostos a todos, principalmente ao rei. Tá? Então, as rendas da terra não eram fonte exclusiva das riquezas reais. Não era só da terra que vinha parte das receitas da monarquia. Tá? O comércio marítimo tornou-se uma importante fonte de riqueza. A partir de então, a expansão desse comércio marítimo deu-se o crescimento de uma nova classe social, a burguesia, né? Mas não vinculada às rendas da terra, mas financeiramente ligada às atividades comerciais. Né? Então, vocês já devem ter visto muito falar dos burgueses, né? Ah, fulano é burguês, uma pessoa é burguês. Por quê? Ele está interessado, né, num padrão de vida melhor, num padrão um pouco mais luxuoso, né, um pouco mais, né, traçando o capitalismo, né, uma pessoa muito interessada na questão financeira, né, e com isso, né, como até hoje, né, a gente tem dividido as classes sociais, né, desde essa época você tinha divisão: rei, nobreza, clero, burguesia e o povo, tá ok? Estamento é um conjunto de pessoas que se reconhecem como pertencentes a um determinado grupo, privilegiados e prestigiados advindos de um sentimento de honra social, que os diferencia dos demais membros de uma coletividade. Tá? Então, estamento é aquele grupo de pessoas, né, que eram assim, os privilegiados, né, detentores, né, desse sentimento, dessa honra social. O estado patrimonial de estamento trata-se de um seleto grupo de titulares supremos e importantes de cargos públicos, com origens históricas de corpos ministeriais governamentais. Então, eram aquelas pessoas que eram ligadas diretamente ao governo monárquico, né, que, de certa forma, detinham ou influenciavam uma certa parte no poder. Eles tinham, assim, de certa forma, uma certa força de influenciar, né, em algumas decisões do monarca. Tá? Então, podemos caracterizar esses estamentos como dotados de certos traços burocráticos. O exercício do poder a partir de um cargo público, tendo como fonte para o acesso a esse mesmo cargo e saber técnico, era advindo da aristocracia, né? Ou seja, o poder, né, dos melhores. Tá? Então, era esse meio que um tipo de um poder supremo, um poder especial. Né? E, de certa forma, essa relação de poder, né, vem do traço da burocracia, que já faz adiante ao patrimonialismo. Tá? Que nós vamos tratar bem especificamente em outra unidade, na unidade 5. Tá? Então, esse grupo, né, seleto aí de estamentos, né, compunham essa fonte de poder, né, quase que um poder supremo, não tão supremo que o poder supremo era do rei, mas eles tinham essa grande influência. Essa união entre aristocracia estamental e soberano configura o Estado que manipula a economia como um empresário, alimentando-se de receitas advindas da atividade comercial marítima. Entendeu? Então, essa relação aí de poder que existia, né, era configurado como um empresário, como uma empresa, né, que sempre busca o quê? Receita, sempre busca lucro, sempre busca, né, mais condições financeiras. Foi nesse cenário que desembarcou Pedro Álvares Cabral e sua comitiva no Brasil em 1500, sob os auspícios do rei Dom Manuel I. Essas raízes passaram a influenciar a nossa administração pública. Né? Ou seja, a nossa administração pública ela é baseada, né, nos modelos de administração advindos de Portugal. Tá? Com a vinda do Dom Manuel I para o Brasil, né, ele conseguiu trazer junto com ele, né, na bagagem, essas raízes da administração, né, portuguesa. Nós fomos colonizados por eles, nada mais certo do que vinham essas raízes junto. Né? Com a chegada da corte portuguesa ao país, consolidou-se aqui uma administração pública forte, hierarquizada e complexa, na qual a lógica era a apropriação do público pelo privado. Tá? E o cargo público, por exemplo, era símbolo de status, possibilitando benefícios e privilégios aos seus ocupantes. Então, o que hoje é, de certa forma, até um tipo de crime, né, você se beneficiar de um cargo público para obter benefício próprio, né, na época, né, na administração patrimonialista, né, isso era muito comum e era uma das marcas também da administração.
tá, de você se beneficiar de um cargo público, até mesmo para obter um bem, um determinado favor, né, que de certa forma iria te beneficiar. Tá? No período que vai do descobrimento até a Revolução de 1930, é possível verificarmos a centralidade do Estado ao redor do qual foram sendo decididos os nossos destinos econômicos, sociais e políticos. Né? Então a gente consegue observar alguns traços que a gente costuma ver influência até mesmo nos dias atuais. O Estado assumiu características inerentes ao conceito de patrimonialismo, institucionalizando-se um tipo de dominação tradicional definido pelos quadros administrativos estatais, pelo mando dos fazendeiros, dos senhores de engenho e dos coronéis. Então, desde essa época, a época do patrimonialismo, a gente já tinha essa relação, né, das pessoas que mandavam e as pessoas que obedeciam. E dentre essas pessoas, dentro dessa relação, né, de mando e comando, né, a gente tinha essa relação de obediência também. Né, porque você estabelecendo essa relação de obediência, né, quanto melhor fosse a forma do mando e obediência, melhor seria, menos conflitos iria gerar. Né, e, consequentemente, mais riquezas e consequentemente, a relação, né, do bem-estar, porque a pessoa estaria aceitando, né, e o governo não estaria impondo. Né, então, com isso, você já consegue ter um aproveitamento bem maior. E o Brasil passou a ser cobiçado por navegantes oriundos da Espanha, França e Inglaterra. Portugal necessitava colonizar o território entre as ameaças de perdê-lo. Então, a coroa portuguesa, pelo então rei Dom João III, decidiu criar em 1534 as chamadas capitanias hereditárias, tá? Ou seja, a divisão do território, né, do nosso Brasil colônia em 15 lotes de 50 léguas de costa pelo interior, até a demarcação da linha de Tordesilhas. Tá? Logo, logo a gente vai ver uma imagem sobre isso. Né? Como vocês podem ver no slide, né, uma foto e uma figura do Dom João III. Tá? Esses lotes deram origem a 14 capitanias que foram então doadas a 12 donatários. Tá? Então, ele dividiu em 15, né, para facilitar, um era dele, que era o comando central, tá? E aí ele deu origem ele dividiu essas 14 que sobraram para 12 pessoas. Então teve pessoas, né, algumas representantes que ficaram com 2. Tá? Interessada na colonização, mas sem querer despender recursos, a solução encontrada pela coroa de doar as capitanias a interessados para nelas se estabelecerem, né, e principalmente com recursos próprios, né, ficaria condicionado à tutela, né, dessas capitanias à coroa de Portugal. Tá? Então, o que seria essa divisão? Né? Ele, na verdade, ele dividiria certa parte do trabalho dele, que era de cuidar e defender, para que as pessoas nela pudessem, né, produzir e também cuidar. Né? A partir do momento que você produz, você tem a responsabilidade de cuidar. Né? Não é assim, né, na nossa casa? Quando a gente constrói uma casa, né, a gente constrói já pensando em cuidar. Né? Você não constrói para alguém chegar lá e destruir, não é mesmo? Então, nós podemos identificar nessa iniciativa o nascedouro de uma administração pública descentralizada. Por que descentralizada? Porque ele pegou o território e dividiu, de certa forma, o comando da responsabilidade. Quando você divide responsabilidade, você está descentralizando, ok? Ainda que a característica patrimonial, ainda que exista essa característica, pois a posse do patrimônio público, né, a terra pública via capitania hereditária, era realizada por meio da doação pela coroa a um donatário, não diferenciando o patrimônio público do privado. Né? Ou seja, ele cuidava das terras públicas como se fosse um privado. Né? E, na verdade, ele também tinha que investir com capital privado. Né? Então, não tinha essa separação, você tinha muita miscelânea, muita mistura. Tá? Entretanto, essa experiência não logrou o êxito esperado, dadas pelas várias adversidades. Né? Porque aconteceu algumas coisas. Na teoria, tudo bem, parecia que estava tudo certo. Mas aconteceu algumas coisas, né, com relação aos donatários. Então, por exemplo, alguns não vieram assumir, simplesmente eles tinham o título, né, mas não saíram de Portugal para assumir. Né? Aconteceu alguns ataques indígenas, né, porque o Brasil nessa época era povoado por índios, então os índios não aceitavam. Né? Alguns não aceitavam essa exploração. Né? As invasões de estrangeiros, né, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, tá?
o pouco interesse de muitos deles em relação ao seu território, dentre outros fatores também, né? Por exemplo, alguns vinham para tomar posse, nesse meio tempo, né, como a navegação era muito precária, então os navios se perdiam, né? Então era uma relação muito assim, complexa, e na teoria era muito fácil, mas na prática era muito difícil, né? Até mesmo porque o Brasil não tinha infraestrutura, né? Então, como vocês podem ver aqui no slide, né, nós temos aqui a figura da divisão das capitanias, tá? As 15, tá, com a devida denominação, né, de quem foi o responsável por ela, né? Aqui a gente percebe uma característica, né, que é da questão assim, que não foi similar à divisão dos espaços, né? Você pode ver, todos na vertical foi até o meridiano de Tordesilhas, né? Mas na questão horizontal você teve alguns espaçamentos, né, alguns territórios que eram maior que os outros, tá? Isso devido a algumas condições, tanto de rios, de terras produtivas, né, e dos índios, né, e da questão da facilidade, né, de manuseio, até mesmo do entranhamento, né, nessas terras. Então, quanto assim, a região Nordeste, que é uma região um pouco mais assim, subdesenvolvida, terra mais fraca, eram pedaços maiores, né? Na região Sul, né, que a terra era um pouco mais produtiva, Sul e Sudeste, vocês podem ver que a divisão era por espaços menores, tá? As dificuldades encontradas na administração das capitanias eram enormes, tá? Assim, não restou outra alternativa ao rei que não a de promover a substituição do modelo de gestão centralizada por meio da criação do governo geral, em 1548, nomeando Tomé de Souza como primeiro governador-geral, tá, do governo geral do Estado. Tá? Então aí tem uma figura, né, do Tomé de Souza, né, para quem quiser conhecer. A coroa portuguesa, ao perceber as dificuldades para a administração de um vasto território, optou por dividir a colônia em duas regiões administrativas, uma com sede em Salvador, né, e a outra com sede no Rio de Janeiro. Tá? Então foi dividido a administração, né, desses territórios nessas duas capitais, digamos assim, nesses dois centros de poderes, um em Salvador e o outro no Rio de Janeiro. Somente em 1774, foram reunificados os dois estados, né, sendo a capital a cidade do Rio de Janeiro, já anteriormente deslocada de Salvador desde 1763. Então já há 11 anos, né, Rio de Janeiro ficou, eles centralizaram a capital no Rio de Janeiro, capital do Brasil no Rio de Janeiro. Essas medidas foram tomadas por influência do Marquês de Pombal, que também extinguiu as capitanias hereditárias. Então, assim, para a gente resumir um pouco o patrimonialismo em alguns principais pontos. Tá? As sociedades eram pré-democráticas ou pré-capitalistas, né? Ou seja, você já via alguns traços da democracia e alguns traços do capitalismo dentro delas. Tá? As monarquias absolutistas europeias vigoraram até o século XIX. Tá? Então, até meados de 1700, 1800, né, que elas passaram a vigorar. O patrimônio do Estado pertencia ao soberano ou à sua dinastia. Tá? Então, ou era o monarca, ou era ao governador geral, né? Sempre o patrimônio pertencia ao, digamos assim, ao gestor, tá? E não ao público, né? Ao país, ao Estado em si. A população era composta por um conjunto amorfo de súditos e não havia distinção clara entre a res pública e a res príncipes. Quer dizer, aquilo que pertencia ao Estado ou ao próprio soberano, ao príncipe, à monarquia. Então não havia essa diferenciação. Tá? E nessa fase é uma clara fusão dos dois, né, do patrimônio, expressa na célebre frase de Luís XIV na França. Né? L'État c'est moi. Né? Então, traduzindo, o Estado sou eu. Né? Então, o Luís XIV, na França, ele já fazia, né, foi uma frase dele que foi bem conhecida aí na literatura, e quando ele diz o Estado sou eu, né, ele incorpora, né, tanto a questão do poder quanto a questão de território, de patrimônio, né, à sua governança, ao seu poder. Então, com isso, a gente conclui, né, a unidade 4, né, e eu espero que vocês tenham compreendido sobre o patrimonialismo. Logo, logo nós falaremos sobre a teoria da burocracia, ok? E a teoria da administração burocrática. Muito obrigado.